Quando nós temos problemas, né, e aí tem pessoas que precisam até de ajudas de especialistas, né, psicólogos e etc., porque tem problemas familiares que atingem o seu relacionamento com Deus. Quantas pessoas não conseguem ter um relacionamento saudável de Deus como pai, porque teve experiências traumáticas com os pais? Ele consegue, a figura paterna é algo terrível na vida dessa pessoa. E ele transfere isso para Deus. Parece que Deus teve culpa do que o pai fez. E aí, como é que eu vou chamar Deus de pai se eu tenho um problema sério com meu pai? E Deus é o nosso pai. Ele fala: ainda que a sua mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Mas você muitas vezes não acredita nesse amor verdadeiro. Então, muitas pessoas têm problemas ocultos com Deus. E você deveria confessar isso para Deus. Sabe? Dizer para Ele o que você sente em função de alguma rejeição. Problema seu, é problema seu, de não aceitar o que Deus planejou para você. Quando você vive dramas, sabe, psicológicos, porque você não concorda com aquilo que está acontecendo na sua vida. E aí você culpa a Deus, porque você ouviu falar na igreja que foi Deus que fez, né? E eu falei isso aqui outro dia. E aí você ainda não conseguiu entender isso. E aí você não consegue adorar a Deus de verdade. Como assim eu vou adorar a Deus de verdade se eu não concordo com tudo que Ele está fazendo? Ou com a condição que Ele me criou? Uns nascem sem braço, outros nascem sem perna, outros nascem com problema X e Y. E como que essa pessoa vai virar para Deus e falar: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez perfeito, porque ela está cheia de defeito. Você está entendendo isso? Ele precisa trabalhar a mente dele para aceitar a soberania de Deus. Porque se Deus me fez assim, porque Ele tem um propósito na minha vida dessa forma, dessa maneira. Isso não pode ser um problema para mim, mas para muitas pessoas ainda é um problema oculto. Davi teve uma das suas orações e fala: sonda-me, Senhor, sonda-me, ó Pai, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Poderia ser que dentro da intimidade dele, os que psicólogos chamam de inconsciente, no subconsciente, dentro dele poderia ter algum sentimento ruim acerca do próprio Deus. Quando nós não conseguimos, querido, nos abrir, nos expressar, ser sincero, transparente diante de Deus, a ponto de mais cedo ou mais tarde aquela pessoa voltar para o mundo e ela dizer assim: ah, eu desisti. Por que você desistiu? Porque eu não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? Ah, porque Deus sabe. Ele está culpando Deus. É como se ele não fosse capaz de suportar aquilo que Deus tinha planejado para ele. A Bíblia diz que Deus não dá provação além do que nós possamos suportar. Então, se existe alguma condição acontecendo na minha vida, na sua vida, Deus garante que você pode suportar. Mas quando você desiste, é como se você estivesse culpando a Deus daquilo que você está vivendo, e Ele sabe que eu não vou suportar. Se Ele quiser, Ele vai mudar isso. E aí você desiste. Você transfere para Deus um problema, culpando Deus. Lembra lá do Éden? O que aconteceu no Éden? Eles pecaram, né? O que aconteceu? A primeira coisa que Adão fez, culpou quem? Culpou Deus. Adão culpou Deus, ele não culpou Eva, não. Ele falou: ó, foi a mulher que tu, a culpa foi tua. Foi a mulher que tu me deste.
Se você não tivesse me dado essa mulher, a gente estava de boa aqui. Mas tu, ou seja, Deus errou em me dar uma mulher e ela me fez errar. Você entendeu? Adão não assumiu. Ele transferiu a culpa para Deus. Ele tinha esse problema com Deus. Quando você não assume a sua responsabilidade, você culpa a Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Isso é muito óbvio. Quem usa muito isso aí é o ateu. Por que Deus deixa as crianças na rua? Por que Deus deixa cair o temporal e matar não sei quantas pessoas? Por que Deus? Por que Deus? A culpa é de Deus. São pessoas que têm problemas sérios com Deus. Mas nós servimos a Deus, nós amamos a Deus. Nós não podemos ter esse sentimento quando nós falharmos, quando nós errarmos, a culpa é nossa, a culpa não é de Deus. Você compreende isso? E aí a gente precisa ser muito sincero. Se a gente está tendo dificuldade no nosso relacionamento com Deus, nós devemos abrir o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, eu estou sentindo isso. Espírito Santo, eu estou vivendo isso. Me faça entender a tua vontade e o teu querer. Quarto, querido, eu devo optar por obedecer a Deus na fé. Todas as vezes que você confia na sabedoria de Deus e faz tudo o que Ele diz, mesmo sem compreender, você aprofunda a sua amizade com Ele. Sabe, Deus nos testa nesse nível. Você precisa confiar no seu amigo. Normalmente não consideramos a obediência como características de amizade. Mas a obediência é uma das coisas que não pode faltar numa amizade. Ela é reservada para o relacionamento com o pai. A gente imagina com o chefe, com um oficial superior, não com um amigo. Entretanto, Jesus deixou claro que a obediência é uma condição para obter intimidade com Deus. Para ter amizade com Deus, precisa obedecer a Deus. É uma condição. Porque às vezes você pensa, obedecer só a mãe, obedecer só o pai, obedecer só o patrão, obedecer só as leis. Mas você também tem, na relação de amizade com Deus, tem que haver obediência. Olha o que diz lá em João capítulo 15, verso 14. Vocês são meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Como assim? Eu quero ser amigo de Deus, mas não quero fazer o que Deus manda. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Foi Jesus que falou. Obedecemos a Deus não por obrigação, por medo ou por imposição. Já falei aqui outras vezes, tem pessoas que vêm para a igreja com medo do inferno. A gente não é crente porque a gente tem medo de ir para o inferno. A gente é crente porque a gente quer ir para o céu, porque a gente ama a Deus e a gente obedece a Deus não por obrigação, mas é por confiarmos que Ele sabe o que é melhor para nós. Você confia em Deus, você se aproxima de Deus, não porque você tem medo do diabo, porque você ama Deus, porque você confia nele, porque você sabe que Ele é digno. Queremos seguir a Cristo em virtude da gratidão que sentimos por tudo que Ele fez por nós. Quanto mais de perto nós o seguimos, mais intensa a nossa amizade se torna. Quanto mais você anda com uma pessoa, mais amigo íntimo você fica dessa pessoa. Você sabe disso. Você vê uma pessoa uma vez por ano, na amizade. Você vê uma pessoa uma vez por mês. Você vê uma pessoa todo dia. Você senta com ela todo dia. Você conversa com ela todo dia. Ela te conhece, você conhece. Um conhece o defeito do outro. A amizade é diferente. Então, quanto mais você seguir a Cristo, você andar com Cristo, você vai ser íntimo dele. E você não vai ter dúvida acerca daquilo que ele manda você fazer. Porque você confia no que ele está dizendo. Você desenvolve uma amizade de confiança. E essa confiança gera essa obediência. Quando o seu amigo fala assim, fulano, faz isso, vai ser melhor para você. Aí você vai lá e faz. Sem medo, porque você sabe que aquela pessoa te ama, é seu amigo, sincero. Ele nunca vai mandar você fazer uma coisa que vai ser ruim para nós. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. A Bíblia é cheia de ordenança para os crentes.
Mas tem pessoas, eu falava aqui em outro momento também, na outra pregação, que tem pessoas que selecionam as ordenanças. Essa aqui eu faço, essa aqui eu não faço. Não, isso aqui não. Isso aqui dá para me fazer, isso aqui não dá. Esse tipo de seleção dos mandamentos não nos permite ser amigos sinceros de Deus. É isso que os amigos fazem. Importam-se com o que é importante para a outra pessoa. Dificilmente você vai ser amigo de uma pessoa, amigo sincero, amigo profundo de uma pessoa totalmente oposta de você. Você é de direita, a pessoa é de esquerda. Você é flamenguista, a pessoa é vascaína. Vai ter sempre choque. Uma amizade sincera, profunda, os amigos gostam das mesmas coisas. Desenvolvem os mesmos sentimentos. Eles não são opostos. Os amigos são iguais, não são opostos. Os opostos se atraem. Quando é macho e fêmea, marido, mulher, aí não pode ser igual. Porque se os dois forem igual, vai dar errado. Se o marido for brabo, a mulher tem que ser mansa. Se a mulher for braba, o marido tem que ser mansa. Se o marido for acelerado, a mulher tem que ser devagar. Se a mulher for acelerada, o marido tem que ser devagar. Porque um tem que segurar o outro, tem que ter equilíbrio no relacionamento conjugal. Agora, na amizade, não. A amizade tem que ser igual. Porque eles vão querer sempre compartilhar as mesmas coisas, não vai ter debate. Eles são amigos. Quanto mais você se torna amigo de Deus, mais você se importa com as coisas que Ele se importa. Sofre com as coisas, porque Ele sofre e se alegra com as coisas que lhe dão prazer. Então, Deus gera dentro de nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós nunca vamos nos opor a Deus. Você já viu que numa relação conjugal tem sempre uma oposição? Ah, eu não gosto disso. Ah, eu gosto, eu quero vermelho, eu quero amarelo, eu quero isso, eu quero esse carro, não, eu quero aquele carro, eu quero que faz aquilo. Vai ter sempre, porque eles precisam debater, tem a ver com essa coisa. Mas a amizade com Deus não tem oposição. Você ama o que Deus ama, você odeia o que Deus odeia, você aceita o que Deus aceita, você rejeita o que Deus rejeita. Essa é a amizade. Como que você vai ser amigo de uma pessoa que ama o que você odeia? Alguém vai dizer, não vai dar certo, cara, você está andando com essa pessoa aí. Ou você se converte a ele, ou ele se converte a você. Não vai ter jeito. Andarão dois juntos se não houver acordo. Então, a amizade com Deus, você tem que valorizar o que Deus valoriza. Por isso que ele diz, olha, quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Agora, a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Porque você não vai, ou você está em oposição ao diabo, ou você está em oposição a Deus. Você nunca vai conseguir agradar os dois. Se você agradar o diabo, você aborrece Deus. Se você agradar a Deus, você aborrece o diabo. Valoriza o que Deus valoriza. E aí, querido, tem coisas que para Deus não tem valor nenhum, e às vezes a gente dá muito valor. Tem coisas que Deus rejeita, Ele diz na sua palavra, Deus odeia isso. Deus abomina isso. E a gente aceita aquilo, e a gente concorda com aquilo, a gente tolera o que Deus não tolera. Então alguma coisa não está legal em nós, porque Deus ele continua sendo o mesmo, sempre, ontem, hoje e eternamente. É isso que os amigos fazem. Importam-se com o que é importante para outra pessoa. Você vai se importar com o que é importante para Deus. O que não é importante para Deus não vai ser importante para você. O que não é importante para Deus não pode ser importante para mim. Eu não posso dar importância a uma coisa que Deus não se importa. Mas, pastor, o que Deus se importa? A gente precisa conhecer Deus, para saber o que é importante para Deus. Paulo é o melhor exemplo disso.
As prioridades de Deus eram as suas prioridades eram as mesmas prioridades de Deus, os desejos de Deus eram os desejos de Paulo. Olha o que ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Deus colocou no coração de Paulo, olha, nós somos o quê? A noiva de Cristo, amém? A noiva de Cristo. Qual é a ideia de uma noiva? A pureza, a virgindade, sabe? Inviolável. O cara fala assim, olha, eu vou casar com uma noiva pura, nunca foi possuída por ninguém, ela é inviolável, ela é minha, só minha. Aquele sentimento de pureza. Paulo prometeu para Deus que ele ia levar diante de Deus uma noiva pura, virgem. Era essa a ideia que ele tinha para a igreja, sabe? Eu vou apresentá-lo como uma virgem, ou seja, uma igreja santa, uma igreja que se guardou, que não se contaminou, que não se prostituiu com o mundo, mas chegou diante de Deus santa, imaculada, como uma virgem para o seu marido. Veja que esse era o sentimento, era o desejo de Paulo, era isso que ele queria que a igreja fosse. Não uma igreja profana, uma igreja adúltera, uma igreja bagunçada. Ele queria que Deus olhasse e visse. E ele vê, querido. Deus vê a sua noiva. A noiva de Jesus, ela é santa. A noiva de Jesus é pura, é como uma virgem pura. Por isso que nós, quando a gente fala assim, olha, eu sou a noiva de Cristo, eu preciso buscar essa santidade, porque Ele está procurando isso em mim. Ele diz, olha, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Esse é o desejo de Deus, trazendo isso para a vida espiritual. Eu desejo ser como uma virgem. Deus deseja que você seja como uma virgem pura. Deus deseja que você seja santo nesse nível, porque você é a noiva de Cristo. A Bíblia sempre compara o relacionamento entre o marido e a mulher, o homem e a mulher, ao relacionamento com Deus. Já falei isso aqui várias vezes, e a gente sempre volta nesse assunto. Olha, o adultério espiritual é simbolizado no adultério entre um homem e uma mulher, entre o casal. Então, Deus, quando vê você paquerando o diabo, você está adulterando espiritualmente. Deus, quando vê você pecando, você está adulterando espiritualmente. Não sabe que o Espírito Santo tem ciúme de vocês? E o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você não pode pegar o templo de Deus e se prostituir com uma pessoa que não tem Deus? É sobre isso que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, olha, eu prometi para Deus que eu vou apresentar para ele uma igreja pura, uma igreja santa, como uma virgem pura. Esse era o sentimento de Deus, esse era o sentimento de Paulo, esse deve ser o seu sentimento. Eu quero chegar diante de Deus como uma virgem pura. Eu quero chegar diante de Deus como quem não tem do que se envergonhar. Porque eu fujo do pecado, porque eu fujo da mentira, eu fujo de tudo aquilo que possa me contaminar. Eu quero ser por quem entrará no santo templo do Senhor. O salmista falou, aquele que for puro de coração. Nós estamos aí às vésperas da Páscoa, né? Muitas pessoas fazendo o sacrifício de Jesus. E ele foi sacrificado para quê, pastor? Por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. E eu vou continuar pecando assim, voluntariamente? Não. De maneira nenhuma. Agora, os que estão em Cristo Jesus não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Romanos capítulo 8. Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque nós entendemos que isso é importante para Deus, isso deve ser importante para mim, isso deve ser importante para você. Você sabe que isso é errado? Pare de fazer isso. Você sabe que isso não te santifica? Larga isso que não te santifica. O que é que me impede de ser amigo de Deus? A desobediência, porque eu sei que me aproxima de Deus é obedecer à vontade dEle. O que é mais importa para Deus é a minha santificação, que só vem se eu acreditar no sacrifício da cruz. A segunda coisa mais preciosa é quando seus filhos comunicam essas novas e a outras pessoas. É a evangelização, né? Vamos usar o termo mais popular. Para ser amigo de Deus, você deve se interessar por todas as pessoas ao seu redor, com as quais Deus se importa. Amigos de Deus, conta aos seus amigos a seu respeito, a respeito de Deus. Amigo compartilha com amigo. Se você é amigo de Deus, você vai dizer para os seus amigos: olha, você precisa conhecer o meu amigo. Você já teve essa experiência na vida? Você tem um amigo tão legal, tão legal, tão legal, que aí você fala para o seu outro amigo, que você gosta também, fala: rapaz, vou te apresentar uma pessoa, cara, olha, cara, é muito gente fina. Pessoas 10, a pessoa é 10, você precisa conhecer fulano. Sabe, fulano, olha, é muito legal, não vou nem te falar, vou deixar você conhecer para você ver. Vou te apresentar. Você é amigo de Deus a ponto de querer que os seus amigos também conheçam a Deus. Isso é muito importante. Sabe, os seus amigos precisam conhecer o seu melhor amigo. Isso aconteceu com Felipe, com André, quando ele encontra Jesus, ele corre lá, fala: Pedro, na minha época ainda era Simão, eu achei ele, vamos lá, vou te apresentar. Fala sobre isso. A segunda coisa mais importante para Deus é quando você comunica para os seus amigos que ele é seu amigo. Você precisa dizer para as pessoas que você encontrou o tesouro maior. Nós cantamos aqui no domingo, né? Muito lindo, né? Encontrei um tesouro. Você vai dizer para os seus amigos: olha, eu encontrei o verdadeiro amigo. Sabe quando o seu amigo fala: olha, não acredito em ninguém, sabe, essas pessoas são tudo falsa, as pessoas não confiam mais em ninguém, estou decepcionado com essas pessoas. Você tem que dizer para essa pessoa: olha, porque você não conhece o meu amigo. Aí ela fala: quem? Eu vou te apresentar o meu amigo. E aí você fala de Jesus para ela. Você precisa falar o que Jesus fez na tua vida para os seus amigos, para eles acreditarem realmente Deus é seu amigo. Eu quero esse Deus eu quero ter amizade com essa pessoa também. Isso é muito importante. E por fim, querido, para terminar, devo desejar ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa. Existem muitas coisas importantes na vida. Existem muitas amizades na terra. Existem muitas coisas legais. Existem muitas coisas que têm valor. Mas Deus precisa ser mais importante do que tudo. É o primeiro e o maior mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus acima de tudo, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Você deseja ser amigo de Deus mais do que qualquer outra coisa? Os salmos estão cheios de exemplos desse desejo. Salmos de Davi, salmos, né, acima de tudo, Davi, né? Ele desejou Deus apaixonadamente. Ele queria conhecer Deus. Ele usou palavras como anelo, anseio, tenho sede, tenho fome, a minha alma deseja, como a corça anseia. Era o desejo de Davi. Davi era perfeito, irmãos? Não, mas ele desejava Deus. Ele ia atrás de Deus, ele desejava, ele buscava, sabe, desesperadamente Deus. Salmo 27, verso 4, uma coisa pedi ao Senhor, eu grifei aí, ó, é o que procuro. Sublinhei lá, olha,
é o que procuro. O que Davi procurava? Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Davi procurava estar perto de Deus, Davi queria estar na casa de Deus, Davi queria saber os conselhos de Deus, a sua orientação. Tem a ver com a palavra, tem a ver com a direção. Eu desejo isso, eu procuro isso, é o que você mais procura, querido. O desejo de Jacó pelas bênçãos de Deus na sua vida era tão intenso que ele lutou durante toda a noite com Deus, dizendo: não te deixarei a não ser que me abençoe. Sabe, você se apegar a Deus, até que Ele te responda, até que Ele entra com a resposta que você procura. Sabe, é você desejar Deus, você, sabe, se agarrar com Deus e falar: Senhor, eu não vou te abandonar, até que o Senhor entre com providência nessa causa. Sabe, é desejar intensamente, que deve lutar com Deus, mas não é uma luta de querer vencer Deus, é de se apegar a Deus e falar: eu não vou largar Deus por nada, eu desejo Deus na minha vida. Paulo foi outro homem apaixonado por Deus, ou por sua amizade com Deus. Nada era mais importante, era a sua primeira prioridade, o objetivo da sua vida, se concentrava nisso. A mais importante objetivo da vida de Paulo era ter Deus na sua vida. Este é o motivo pelo qual Deus usou Paulo da forma grandiosa. Paulo abriu mão de tudo, querido. Paulo era um intelectual, Paulo era um fariseu, era membro do Sinédrio, era uma pessoa importante, estudou aos pés de Gamaliel, sabe, ele larga tudo por Jesus para ser um perseguido, ser maltratado, ser açoitado, mas era o entendimento que ele teve: eu achei Jesus, e nada nessa vida é mais importante do que Jesus. Mas vão te maltratar, Paulo? Vão me maltratar, mas não vão arrancar Jesus de dentro de mim. Eu desejo Cristo. Paulo não largou Jesus porque foi açoitado, ele tomou uma quarentena de açoite. Ele apanhou naufrágio, sofrimento, mas ele era apaixonado, nada parava Paulo. Foi preso várias vezes, perseguido várias vezes, maltratado, abandonado, humilhado, mas ele não largou Jesus, porque tudo que ele queria era ser amigo de Jesus. O que pode te tirar da presença do Senhor? Conclusão, eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. O que pode me afastar do amor de Deus? Paulo, ele escreveu sobre isso. Nada poderá me afastar do amor de Deus, nem a doença, nem a morte, nem o passado, nem o porvir, nada poderá me afastar do Senhor. Conclusão, querido, você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. É você que faz as escolhas. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não se moveu um segundo de perto de você. Fomos nós que nos afastamos de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Todas as vezes que eu erro, todas as vezes que eu peco, eu me afasto de Deus. Deus não se afasta de mim, eu me afasto de Deus. Você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Amizade íntima com Deus é uma escolha, não um fato fortuito. Você deve buscá-la intencionalmente. Você deve ter a intenção, querido, de buscar a Deus, de ser amigo de Deus. Você realmente a quer mais do que qualquer coisa? Eu coloquei aqui algumas perguntas. Você realmente quer ser amigo de Deus mais do que qualquer coisa? Qual a importância disso para você? Você acha que é importante ser amigo de Deus? Vale a pena desistir de outras coisas por causa dele?
Vale a pena desistir de outras coisas por causa de Deus? A amizade com Deus vale o esforço para desenvolver os hábitos e habilidades necessários? Nós criamos hábitos. Existem hábitos que são necessários para sermos amigos de Deus. Curve a sua cabeça nesse momento. Aleluia. Pode louvar. Aleluia, Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, nessa noite. Eu descanso em Ti. Eu descanso em Ti. Eu descanso em Ti. E mesmo em tempestade confiarei. Eu espero em Ti. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti. E mesmo em meio às lutas não temerei. Diga a minha vida. A minha vida vou viver todos os dias pra Te amar. E mesmo em tribulação encontro forças pra adorar. A minha fé firmada está no que a Bíblia diz pra mim. Eu sou mais que vencedor. Eu corro pra Ti, Jesus. Eu danço pra Ti, Jesus. E não importa o que aconteça, Não importa o que aconteça, Senhor. e sei que nada vai me separar. Nada vai me separar de Ti. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa noite, ó Pai, buscando o conhecimento do Senhor. Nada nessa vida, Senhor, é mais importante do que o Senhor. Não importa, Pai, do que aconteça, nós não vamos sair da Tua presença. Senhor, que o Senhor nos sustente de pé, que o Senhor nos ensine a andar nesse caminho santo, que o Senhor nos livra do mal. Não nos deixe, ó Deus, cairmos na tentação, nas mentiras do diabo. Nós viemos aqui, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar, mesmo em tribulações, mesmo em luta, mesmo em aflição. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, a nossa fé está firmada na Tua palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor, que nós possamos ser amigos sinceros diante do Senhor, porque o Senhor conhece, ó Deus, a nossa fragilidade, o Senhor conhece as nossas fraquezas. Nós Te pedimos o perdão por todas as vezes que falhamos, por todas as vezes que deixamos de fazer a Tua vontade. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para Te dizer que nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua amizade, nós queremos os Teus conselhos, nós queremos seguir a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Fale com Deus, querido, nesse momento. Fale com Ele o quanto você está disposto a buscá-lo, o quanto você está disposto a amá-lo, adorá-lo, a ser sincero diante dele. Seja sincero diante de Deus, conte para Ele a sua fraqueza, conte para Ele os seus defeitos, conte para o Senhor as suas limitações. Ele vai te dar força, Ele vai te esclarecer, Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar a solução. Nada vai me separar. Deus te ama, Ele vai te ajudar. Nada vai Nesse me momento difícil que separar. você está vivendo, nesse momento difícil que você está Nada passando, vai me Ele separar. não se afastou de você. de Ti. Não se afaste de Deus, querido, por nada.
Que o que Deus ama, você ame. Que o que Deus rejeite, você rejeite. Seja amigo de Deus nessa noite, eu te peço em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos para todo sempre. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento, aleluia. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Lembre-se, seja um amigo de Deus, custe o que custar, ame a Deus, converse com Deus, medite na palavra de Deus, deseje o que Deus deseja, valoriza o que Deus valoriza, esteja com Deus todo o tempo, em nome de Jesus. Santifique-se, pare para Deus, guarde o teu coração, para que o diabo não venha te contaminar, em nome de Jesus. Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, campa os teus anjos ao nosso redor e nos livra do mal. Abençoe a tua igreja, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, e que a tua palavra, ó Deus, encontre morada no nosso coração. Escreva as tuas palavras na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra ti. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Digamos todos juntos, amém. Vá em paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus.